Ele não usufruiu, porque com 26 anos de idade, ele partiu. Ele não era um entusiasta apenas, ele era um cara que ele acreditava no sonho e na volta acabou batendo na mureta e bateu numa árvore, enfim. Foi um momento pior da minha vida. Claro que eu já perdi outros entes queridos que eu amava de tal maneira, mas eu não tinha perdido um anjo. Foi uma perda irreparável para mim. Não conheci amigo igual a ele. Isso para mim é Eu não sem consigo preço. nem imaginar como que foi a perda, né, do teu irmão, né? A perda é irreparável até hoje. Foi no momento em que eu e ele, Claudinho, a gente estava num momento muito ímpar, muito bom, e que a gente começou a entender qual era o nosso tamanho, qual era a nossa posição e o que a gente queria da vida, né? A gente estava começando a desenhar o que a gente queria da vida, família, os amigos que a gente queria ter por perto. É porque o sucesso traz um monte de coisas, né? E aí, 2 meninos que começaram com 17 anos, não viveu, porque era difícil da gente absorver qualquer coisa. A gente tava só um sucesso atrás do outro, só tava ali passando o tempo. A gente não teve tempo para respirar, porque foi emendando um CD no outro, né, de ano a ano, às vezes 2 por ano. E todos eles indo muito bem, graças a Deus, eu não estou reclamando. Mas, por outro lado, isso te toma tempo. Você não vê quem você gostaria. Com 15 anos do meu filho ter nascido, eu estava no Japão, numa turnê no Japão. Passei lá quase um mês. Fomos para Osaka, Nagoya, Hamamatsu, Guma, Tóquio, né? E preocupado com meu filhote com 15 anos de nascido, assim, tipo, recém-nascido. Então, natais, réveillons, data de aniversário, muitas das vezes eu estava ausente. 15 dias. É muita. Né? Quer dizer, a gente se priva. Mas você não quer sair de perto. Você não quer sair de perto, você está encantado, seu primeiro filho, né? Então, assim, a gente se priva de muita coisa, mas por outro lado também você ganha e conquista muitas coisas. O plano de vocês naquele momento era dar um respiro. Quando aconteceu dele partir, era o momento que a gente estava mais, sabe, sossegado, vamos raciocinando, planejando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu vejo aquele menino sonhador, com aquela alegria, vivendo cada momento, com tanta intensidade, com tanto amor, com tanto esmero. E a hora de usufruir do fruto do seu trabalho, né, toda a sua luta, ele não usufruiu, porque com 26 anos de idade, ele partiu. Então, na minha cabeça, eu falei, caramba, o cara que é o maior responsável para isso tudo ter acontecido, porque ele que inscreveu a gente no festival, ele que ia lá em casa com um caderninho, com a canetinha, me impulsionar a escrever, sabe, me incitar a fazer a minha música, e foi o primeiro crente de que eu era capaz, né, digamos assim, meu primeiro incentivador, meu primeiro fã, que me via compor pagode e, cara, me fez mudar totalmente, assim, a minha concepção, tanto não só da música, mas de vida. Porque ele não era um entusiasta apenas, ele era um cara que ele acreditava no sonho e foi em busca disso, né? Ao ponto de ir lá para minha casa, com um caderno na época, assim no começo, para me fazer compor, compõe aqui e tal. E às vezes, no começo eu dava uma corcova nele, falava para ele, fala pro meu primo Duarte, eu morava na casa da minha tia, Duarte, fala pro Claudinho que eu não tô não, fala que eu não tô, inventa um caô aí, diz que eu não tô. Aí ficava escondido lá no quarto, lá no último quarto. Que você não queria fazer, Eu não queria, porque minha parada era samba, eu tava trabalhando, morando na casa da minha tia e eu precisava ajudar em casa. Então, assim, eu não queria trocar o certo pelo duvidoso. Ele ia tomar meu tempo ali, um dia de folga, eu queria estar descansando. Eu não queria estar escrevendo. E ele lá, na primeira vez, ele acreditou. Então, Duarte foi lá e falou, ele não tá aí não. Sei lá, inventou qualquer desculpa e foi embora. Na segunda vez, ele acreditou.
Na terceira ele falou, então tá, vou fazer o seguinte, ele nunca tá, eu vou ficar esperando ele chegar aqui do trabalho. Quando ele chegar do trabalho, eu converso com ele. Ele desconfiou. E aí eu tinha uma janela no último quarto, que era o quarto do meu tio e da minha tia. Aí tinha uma janelinha, mas bem estreitinha mesmo, cara. Eu fiz o sacrifício de passar por aquela janela, porque dava pro outro terreno lá no final. Aí eu tinha que ir lá pra uma outra rua, porque dava pra outra rua, dava pro quintal de um vizinho. Fugir do Claudinho. Pra fugir, pra dar a volta, porque ele ficou, sei lá, 1 hora, lá 2 horas, não sei. Ficou bastante tempo esperando lá, eu vim do trabalho. Aí eu, pra dar valor ao que o meu primo falou, inventou pra ele, dizendo que eu não tava, se eu saio ali do nada e apareço ali, ele fala, tava mentindo. Então, meu primo não sair como mentiroso, eu tive que passar pela janelinha do quarto do meu tio. Aí saí, fui lá pra casa do vizinho, fui lá, dei a volta lá na rua, porque não tinha passagem pra sair, pra tipo, confirmar que eu tava chegando, mas todo Ele russo... acreditou? Aí eu falei, não, eu tava chegando, tô chegando agora, não sei o quê, mas sem nenhuma bolsa, sem nenhuma mochila, todo russo que esbarrou no negócio da janela, mas assim, enfim... Aí falou, não, eu tava chegando e tal. Então... Essa insistência, né? Essa insistência dele. Se ele tivesse dele... desistido de você, talvez nada disso tivesse acontecido. Exatamente. Né? Ele era o maior responsável pro sucesso da dupla, né? E pra imersão da dupla no cenário musical. Eu só compunha as músicas e ele tinha toda a energia que a gente precisava. Porque ele tinha isso. Não, vai dar certo. Às vezes eu tava cabisbaixo, achando que ia dar ruim, porque como eu falei, a gente fez muito show de jabá, fazia show de graça pra um, pra outro, pô, às vezes fazendo show pra caramba, fora de casa. E cadê na hora da grana? Quando começou a entrar um dinheiro, aí já fiquei mais tranquilo, porque aí eu tive que largar o trabalho, já não tava aguentando mais fazer as duas coisas, falei, ó, vou ter que largar o trabalho. Aí cheguei pra minha tia, eu não tô mais conseguindo conciliar e tal. Ela falou, meu filho, o que você achar, eu tô aqui pra te apoiar. Pode deixar que eu converso com o teu tio, que o meu tio era mais rigoroso, como eu te falei, né? E eu entendo hoje, porque vai trocar o certo pelo duvidoso, a música é uma coisa muito que você não sabe. Pode dar bom, pode dar ruim, né? Então até dar bom, você fica ali com o pé atrás, com aquela desconfiança. Eu já era um homem, né? Um adolescente que precisava ajudar em casa. E, enfim, aos 26 anos... a gente foi fazer um show lá em Lorena, né? E na volta aconteceu o que aconteceu. Ele foi com o carro dele, que ele tinha acabado de comprar, também naquela semana. E na volta acabou batendo na mureta e bateu numa árvore, enfim. A vida dele foi ceifada ali. Então, foi um momento pior da minha vida. Claro que eu já perdi outros entes queridos que eu amava de tal maneira, mas eu não tinha perdido um anjo. Né? Que ele foi um anjo na minha vida e vai continuar sendo, porque desde os 7 anos o Claudinho foi sempre um grande amigo para mim, sabe? A gente se encontrou no Boaçu aos 7 anos de idade, quando eu fui para lá. Depois ele saiu, por força de Deus, destino, sei lá, a gente se reencontrou no Salgueiro, por um acaso, porque eu briguei com o meu padrasto. A quantidade de coisa que poderia não ter acontecido. Exatamente, né, cara? E fui pro Salgueiro, exatamente. Eu fui procurar a tia, exatamente aquela tia. Eu tenho várias outras. E foi exatamente aquela tia lá no Salgueiro que eu fui passar uns dias, 15 dias. Fui com a minha mochilinha, com poucas roupas, para depois voltar para casa. Nunca mais eu voltei, porque aquele garoto também não deixava eu descansar, que ele ia lá em casa quase que todo dia, cara. Era quase uma religião. Ele ia lá pra casa, não, vamos compor. E ficava me dizendo, pô, cara, calma, não é assim não, tem que vir inspiração, né? Não é uma agulha não, você consegue. Tal. E aquilo me dava uma força, que ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Entendeu? Então, cara, foi uma perda irreparável pra mim. Não conheci amigo igual a ele. Acredito que não vou ter outro amigo. Eu tenho tantos outros amigos, eu considero-os. Mas eu prefiro deixar sempre bem claro, assim, para todo mundo, sabe? Assim, claro, ninguém é insubstituível. Mas ele é. Para mim, ele é. Assim, sabe? É um irmão, é um faixa. É um dos poucos caras que eu posso chamar de faixa. E me deixou uma ruptura, uma saudade
tremenda, assim. Eu lembro da minha primeira vez que tive que aparecer em público depois da perda dele, que foi no Criança Esperança, né? Nosso amado Legei me convidou, me ligou com todo carinho, toda a generosidade dele, mas eu falei, Legei, sempre apareci junto com o Claudinho em todos os lugares, sempre alegre, sempre uma aparição sempre positiva. Cara, eu não tô bem, como é que eu vou? Ele falou, mas a causa é nobre, que vocês são nobres. É por isso, acho que tem tudo a ver. Vem, porque você vai receber carinho, cara. As pessoas querem abraçar você, as pessoas querem te ver, as pessoas querem ver o após. Não importa só o Claudinho Bochecha, importa o Bochecha também. Vem. E aquele poder né, que ele tem de... E me convenceu, cara. Me convenceu, eu fui, mas vou te falar, eu tava muito mal. Muito mal. E aí quando cantou Amor Sem Beijinho, Bochecha Sem Cagar, tava... foi muito difícil pra mim, mas foi a minha primeira aparição assim sem ele, primeira vez que eu subi no palco sem o Claudinho, primeira vez que eu cantei nossos versos, né, sem ele. Cara, foi uma coisa, eu olhava por vezes, deve ter no YouTube também, por vezes eu olhava pro lado assim, um olhar perdido, meio, o que eu tô fazendo aqui, onde eu estou e tal. Foi um momento muito difícil. E até hoje é uma lacuna que ainda está... Quer dizer, eu lido com a saudade, né? Agora, a questão da perda, da dor da perda, todos nós temos que lidar com esse BO, né? A gente não tem poder resolutivo para mudar essa coisa, né? Então, a questão é só aceitar, entender que a pessoa está num lugar, está num plano muito melhor que nós, né? Você já sonhou com ele? No começo, pô, toda hora. No começo eu sonhava que isso era um sonho, que não tinha acontecido, que ele ia aparecer lá em casa a qualquer momento, com um caderninho, com uma caneta, me pedir para fazer minhas composições, que ele gostava muito. Tem essas declarações dele. E é isso, por vezes sonhei que isso não tinha acontecido, sonhei que ele ia lá para casa, que meu filho ia poder chamá-lo de tio, né? Porque ele ia para lá, de vez em quando lá, brincar com meu filho. Como eu ia para casa dele também brincar com a filha dele, enfim, para me tirar daquela fossa, que eu tava vivendo mesmo uma fossa, que eu não sabia como sair. Aí minha mãe saiu de São Gonçalo, foi morar um tempo comigo lá para me dar uma força, para tentar. Então, a minha mulher fazendo de tudo por mim, tudo. E essa van, quando insistentemente, quase que todo santo dia fazia isso, essa van escolar com as crianças, e cantava Fico Assim Sem Você. Aí teve um dia que a minha mulher falou, poxa, amor, olha lá, você bota pelo menos a cara pra fora, dá pelo menos um tchau. As pessoas estão vindo aqui por você, estão sentindo falta tua. E a primeira vez que eu fiz isso, que eu abri a janela e dei um tchau meio sem saber ali, né, meio que forçado, no sentido de, ao mesmo tempo que eu queria receber o carinho, retribuir o carinho também, mas ainda não estava curado, então eu não queria, porque eu não queria emanar essa energia ruim para eles, então não queria. Mas ela me convenceu por isso, que eu falei, poxa, você não vai dar um carinho para eles e tal? Eu fui, dei um tchau, assim, meio, obrigado, não sei o quê. E entrei. E foi a partir daí. Foi a partir daí que essa ela começou. Foi muito importante. Foi né? muito, e vai ser para sempre. Eu amo criança. O CJ tava com quantos anos? CJ já tava com 5, sei lá, 4, não sei. Porque eu levei um bom tempo, assim. Eu tentei voltar, cheguei até a fazer um CD solo, que era o último com a gravadora, o último no contrato, mas não trabalhei o CD. Não tava pronto, né? Não tava pronto, fiz, e isso foi até uma das coisas pra minha saída da gravadora, porque eu não quis trabalhar. Fiz o CD, quer dizer, fiz os caras gastarem dinheiro, mas é porque eu tava tentando, mas não consegui. Entende? Quando chegou a hora mesmo do BO, que eles começaram a fazer
Plano de o planejamento, exatamente. Aí eu, cara, não vou conseguir. Foi assim, exatamente. Eu uni todo mundo,